Oi, quem tá chegando aqui? Távia Matos, bom dia. Mazê, Maria Aparecida, Tânia. Peraí que eu tô balançando muito aqui o negócio. Deixa eu arrumar aqui melhor. Peraí só um pouquinho. Aí, assim vai ficar melhor. Quem mais tá chegando? Regina, Claudiene, Ney Consuelo. Quem tá chegando até agora? Quem já chegou, na verdade? Tem alguma pergunta sobre lei da ordem? Camila, Regina. Bom dia. Magnólia, Silvi. Mônica, com a cabecinha já explodindo, né, Mônica? Das aulas anteriores, show de bola. Bom, quero saber se quem já chegou tem uma pergunta. Oi, Rosângela, tudo bem? Ariane. Quem mais tá chegando? Bom, se não tem pergunta, eu tô dando um tempinho porque tem um delay, né? Entre eu fazer aqui a fala e chegar até vocês e digitar pergunta, enfim. Se chegar uma perguntinha aí, depois eu respondo se a gente tiver tempo. A questão é a seguinte, estamos falando sobre ordem. Essa semana é uma semana muito especial, onde eu tô falando das leis sistêmicas que ajudam a os relacionamentos darem certo. Ah, chegou aqui, ó. A lei da ordem dentro do regime constituído. Como incluir os avós? Não é do regime, não, é do sistema, tá, Dani? Lei da ordem dentro do sistema constituído. Só fazendo essa pequena correção para que você fale bem direitinho, tá bom? Às vezes foi digitando também, né? Porque o corretor, às vezes, ele nos trai. Lei da ordem dentro do sistema constituído. Como incluir os avós? Não, os avós, eles não pertencem ao sistema constituído. Os avós pertencem ao sistema original, tá bom? Eles pertencem e ponto. Como é que... aliás, essa é a lei do pertencimento, né? Como incluir os avós? Não tem que incluir porque eles já pertencem, tá? Primeiro ponto. Acontece que muitas pessoas do nosso sistema familiar, muitas vezes são excluídas, né? E são excluídas por falta de conhecimento. E nós vamos falar sobre isso na lei do pertencimento, tá bem? Essa questão de inclusão é assunto para a lei do pertencimento. Então, os avós pertencem ao sistema familiar original. O constituído é aquele que a gente tem com o nosso marido, tá bem? Avós não pertencem ao sistema familiar. Os nossos avós, eles pertencem ao nosso sistema familiar original, tá bem? Vocês estão perguntando sobre inclusão. Inclusão é lá na aula sobre pertencimento, tá bem? Então vamos lá. Lei da ordem ou hierarquia. Quem veio primeiro, ponto. Quem veio depois e ponto. Na lei da ordem ou hierarquia, vocês já aprenderam que quem é grande, quem é pequeno, ponto, isso não se discute. Quem é grande dá para quem é pequeno recebe de quem é grande. E dessa forma, a gente sai da postura de pequenos e vai para a postura de grandes, porque na vida, no casamento e diante dos nossos filhos, nós precisamos ser grandes. Isso é basicamente a lei da ordem ou hierarquia. Muitos casamentos estão correndo muito risco de chegar ao fim. Muitos casamentos estão sem harmonia simplesmente porque a lei da ordem está sendo ignorada. Então, o que está acontecendo? Muitos casamentos estão sofrendo pela falta de energia dos cônjuges, né? E uma falta de energia para servir. A mulher não consegue servir ao seu parceiro, o parceiro não consegue servir, né, a sua esposa, os pais não conseguem servir aos seus filhos, e aí esses filhos não tomam. Então vamos lembrar lá da aula 2, né, da aula de terça-feira. Falei para vocês
que a energia vital que chega em nós e que a gente utiliza para fazer a vida dar certo, essa energia vital ela não começou em nós, né? Seria muita arrogância a gente achar que começou em nós. E também não começou em nossos pais. Nossos pais foram os veículos que Deus escolheu, dizem que é a gente que escolhe, não importa, seja Deus, seja a gente que tenha escolhido aqueles pais, eles são apenas veículos através do qual a sua vida pôde explodir para você. Então, pai e mãe têm uma importância tremenda, isso é indiscutível, né? Porque sem eles simplesmente nós não estaríamos aqui. Porém, a gente precisa compreender que a vida não começou no pai e na mãe, né? A minha vida não começou no Mário e na Angelina. A vida que flui aqui dentro de mim, ela começou muito antes do meu pai e da minha mãe. Se lá para trás não tivesse havido vida para os meus antepassados, e se essa vida não tivesse sido passada adiante, ela não teria chegado aos meus pais e, obviamente, não teria chegado até mim. Então, quando a gente fala de ordem e hierarquia, é o olhar para trás para que o para frente possa ter chance de seguir e seguir com força. E bota o emoji para quem está chegando hoje. Cada insight que você tiver aqui, né, você vai fazer barulho aí para mim. E como é que você faz barulho? Né? Já que ainda não nos deram aqui a função de ouvir o que vocês estão fazendo, pensando, dizendo. Vocês vão colocar esse emojizinho da cabecinha explodindo. Né? Uma cabecinha explodindo no sentido, uau, aconteceu algo aqui na minha mente, né? As crenças estão sendo revistas. Por quê? Porque a gente fala, né? Ah, meu pai e minha mãe me deram a vida. Se me deram, a minha vida é deles. E não é. Pai e mãe não dá a vida. Pai e mãe permite que a vida chegue ao filho. Olha só. Então quer dizer que a partir de hoje você vai ter que mudar seu discurso em relação aos seus filhos? Vai, porque a vida dos seus filhos não pertence a você. A vida do seu filho, você foi veículo, junto com o pai dos seus filhos, você foi veículo para que a vida dos seus filhos existisse, tá bom? Então, todo insight que se você tivesse, for um insight pequenininho, porque às vezes é alguma coisa que você já até sabia, suspeitava, você bota alguns emojis. Quando for algo muito novo para você, tipo assim, choquei, para tudo que eu preciso descer, não estou acreditando que eu tô aprendendo isso agora, na vida. Tinha que ter aprendido isso com 3 meses de idade, Marisa. Quando for esse insight que faz assim, como se você estivesse lendo um livro, fosse aquele momento que você ia dobrar o livro e falar assim, meu Deus, eu preciso refletir sobre isso aqui. Não dá nem pra ir pra próxima página. Você bota esse emoji bem grandão, tá bem? Bem grandão. Muitos emojis, o emoji é um emojizinho da cabecinha explodindo. Ele é muito bonitinho. Contei pra vocês aqui que eu vi isso em uma mentoria. E aí eu fui lá e botei muita cabecinha explodindo, porque na hora eu tive um insight. Falei, caraca, que legal, vou usar isso na minha live também. Tá? Então, cabecinha explodindo, que significa, uau, tô aberta para receber essa nova informação. Fantástico. Genial quem criou essa historinha do emoji. E aí... O nome dele é Pedro Superti. Achei fantástico. Vou dar os créditos, né? Não sei se ele copiou de alguém. Eu sei que eu conheci com ele, então os créditos vai para Pedro Superti. Achei bem legal. Então, o que acontece? Quando nós entendemos que a vida não chegou em nós, que a nossa vida não é do nosso pai e da nossa mãe, a gente já começa a olhar para o pai e para a mãe assim. Vocês estão achando que vocês vão ficar se metendo na minha vida, escolhendo minha profissão, escolhendo se eu vou continuar casada com meu marido ou terminar com ele. Vocês dois estão achando que eu vou copiar a história de vocês. Vocês estão achando que eu vou parar a minha vida para ficar cuidando do casamento de vocês? Vou não. Aí já muda. E não é falta de respeito que a gente passa a ter com os pais, muito pelo contrário. A gente só coloca as coisas no seu devido lugar. Ordem. Falei na aula 1, acho que 1 ou 2. 2. A ordem é a jarra, o amor é a água. Amor dentro do sistema familiar. Seja sistema familiar original, seja sistema familiar constituído. Amor sem a jarra é uma água que fica espalhada e você não consegue fazer nada com ela. Então, quando a gente entende, quando a gente bota ordem,
peraí, papai e mamãe, agora eu sou casada, agora eu tenho meu sistema constituído aqui. Não vou desrespeitar vocês. Mas também eu aprendi que a minha vida não pertence a vocês. A minha vida veio muito antes, a minha vida foi dada por Deus. E essa vida dada por Deus pertence a Ele. Se Deus chegar aqui pra mim e falar assim, Marisa, deu a hora, minha filha, eu vou falar, não, calma aí, Deus, tem muita coisa ainda pra fazer. O senhor não tá prestando atenção, não? Tanto de projeto, tem menino pra nascer, já não conhece. Não, Marisa, deu a hora. Se deu a hora, aí o dono da vida vem e quer a vida e acha que deu. Aí eu não adianto bater o pé. Mas meu pai e minha mãe não são donos da minha vida, não. E os pais acham um alívio quando aprendem isso, falam, ai, graças a Deus, porque realmente parece que eu não queria, né, ficar nessa função de dono da vida do filho. Não sou dono da vida de ninguém, não. De ninguém, nem da minha mesmo, porque a minha mesmo quem é dono é Deus. Mas ele emprestou, a gente vai trabalhar, né, na causa e vai fazer dar certo o negócio aí. Então, nessa hora, a gente já muda a nossa postura em relação ao nosso pai e nossa mãe. Já fala, eu tava achando que quem tinha cuidado da minha vida era meu pai e minha mãe. Não é de ver que não é meu pai e minha mãe? Agora não é mais não, porque você já não tem mais, né, menoridade. Você já tem a maioridade. Na maioridade você pega a sua vida e cuida dela, da forma que você achar que convém. É duro para os pais, mas é a verdade absoluta e sincera. Aí quando a gente começa então a colocar ordem nas coisas, a gente já começa então a ter uma postura diferente na vida. É difícil você assistir uma aula dessa e continuar, sabe? Na vitimização. Ai, eu atrasei pra panelinha porque minha mãe não me chamou. Como é que é? Ai, eu tô mal com meu marido porque minha mãe não quer que eu volte com ele porque ele me traiu. E a minha mãe falou que todo homem que trai uma vez trai a vida inteira porque com o papai foi assim. Como é que é? Sua mãe mandando no seu casamento? Tem alguma coisa fora de ordem aí, né? Então, quando a gente começa a colocar as coisas em ordem, a gente não deixa que o nosso pai e a nossa mãe mandem na nossa vida. E a gente não deixa que os nossos filhos mandem na nossa vida. Porque você não tem noção do tanto que você se deixa ser manipulada pelos seus filhos. E para que você se deixa ser manipulada pelos seus filhos? Eu tenho certeza que é por amor. Por amor ao pai e à mãe, eu deixo eles mandarem na minha vida. Por amor aos meus filhos, eu deixo eles mandarem na sua vida. Aí sua vida vira uma desgraça, o que acontece? Você põe a culpa neles. Então isso não é amor. Ou é um amor que a gente precisa rever. Por quê? Porque se eu não deixo ninguém mandar na minha vida, se der tudo muito errado, eu pego para minha responsabilidade. Aí os ombros dos meus filhos estão livres para carregar os fardos deles. E os ombros dos meus pais estão livres para carregar os ombros deles. Show, fechou, fechou. E eu, que fico com o meu fardo, eu vou olhar para aquele fardo e falar assim, ô indecência, como é que eu lido com você? E aí é onde a gente assume a responsabilidade. É o que eu mais falo dentro do casamento 5D. Como é que a gente vai curar casamentos? Autorresponsabilidade. Sem isso, não tem casamento que vai dar certo. Vai dar certo, vai. Mas vai ser ruim, aqueles casamentos assim, pesados, aqueles casamentos sem comprometimento. Quer ter um casamento real, onde tem comprometimento, onde tem o fazer, onde tem resultados, autorresponsabilidade. Para isso a gente precisa botar ordem. Pai e mãe antes, eu aqui com meu marido do lado de cá, filhos logo depois. Ponto. Ordem. Quem veio antes é grande e ponto. Quem veio depois é pequeno e ponto. Quem é grande dá, quem é pequeno recebe. Falei ontem para vocês que no relacionamento de casal não existe ordem, né? Existe desequilíbrio. Tem mulher que tá grande na relação, no sentido de estar dando muito e apequenando o seu homem. Vamos falar disso na lei do equilíbrio, tá bem? Assim como chegaram muitas perguntas aqui sobre como incluir, né? Inclusão e exclusão a gente fala na lei do pertencimento. É porque elas se casam, tá? Vocês não estão erradas de perguntar isso não. Mas é porque realmente tudo se casa.
tá tudo junto e misturado. É uma lei que leva a outra, tá bom? Assim como na física, né? Na física, para um físico estudar uma lei, muitas vezes ele tem que criar situações, e é muito difícil isso, para isolar as outras leis que atuam ali, para ele descobrir uma outra, para depois juntar tudo e ver o que dá. É complexo, mas não precisa ser complicado, tá bom? Então, o que acontece? Marisa, então quer dizer que só de colocar essa ordem dentro do sistema familiar, eu já começo a potencializar a minha força vital. E se eu potencializo minha força vital, eu que estou casada com esse homem, que ainda está com dificuldade, você concorda comigo que a coisa já vai melhorando? Porque já tem um que está melhorando a sua potência de vida. Sim. Aí tem mulher que acha que se o homem, se não catar no colarinho do marido e levar ele para um trabalho terapêutico ou para fazer o curso junto, ela acha que se ela não conseguir fazer isso, não tem casamento que vai dar certo. E é um grande engano. Por quê? Porque quando eu começo a restaurar a minha potência de vida, eu saio do lugar de mãe, eu lá quero, ordem é ordem. Eu, na vida desse homem, eu ocupo o lugar de esposa. Vou botar ordem nesse negócio, nesse bagulho aqui. Aí o que acontece? Eu já começo a atuar dentro do meu relacionamento, dentro do papel que me cabe. Eu paro de querer ser a primeira esposa. Se o meu marido já foi casado, sinto muito. Eu não vou ser primeira esposa dele nem aqui, nem na China, nem no Alasca, nem no Himalaia, lugar nenhum. Eu vou ser primeira esposa do meu marido. Por quê? Porque ele já teve uma primeira esposa. Tem nome, sobrenome. Se ele já foi pai, eu não vou ser mãe do primeiro filho dele nem aqui. Nem no Ushuaia lá. Lugar nenhum. Lugar nenhum. Não tem como inverter ordem, gente. Quem veio primeiro e ponto. E amanhã eu vou falar com vocês sobre sistema familiar misto. Aliás, falando sobre amanhã, eu preciso dizer para vocês que talvez eu tenha que desmarcar a nossa panelinha de amanhã e aí eu vou passá-la para o sábado. Por quê? Fiquem atentas então, por favor, às redes sociais, porque é por lá que eu vou comunicar aqui, na verdade, né, no Instagram. Porque o meu filho tá com a mamãe, né, lá em Patos de Minas. E a ideia era deixá-lo, né, até de preferência amanhã, ir buscá-lo amanhã à tarde, porque é mais fácil para nós, porque daí na sexta a gente não trabalhar, no sábado não trabalharíamos, ficaríamos mais fácil sair daqui, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente ligou para ele ontem, ele fez uma cara, gente, de choro, de saudade, de beicinho. E o Theo é um trem que eu vou te falar, o coração dele fala muito. Ai, gente, pensa numa mãe. Aí eu falei, nossa, nós vamos aí buscar você agora. E dei uma cutucada no pai, né? Tipo assim, vamos, amor, buscar ele agora. Mas era 8h30 da noite, gente. Como é que eu ia sair daqui 8h30 da noite, quase 300 quilômetros, voltar pra... Não dava. Meu marido trabalha hoje, eu trabalho hoje. Não dava, né? Aí meu marido, olha, filha, amanhã a gente vai. Olha o equilíbrio, né? Eu indo pra emoção e meu marido me chamando pra razão. Se fosse eu teria entrado no carro, colocado uma música e vazado. Mas não é assim que funciona, né? A gente tem que ter o equilíbrio. E aí eu deixei a parte racional do casamento predominar. E aí inventamos umas historinhas lá. Inventamos não, demos sugestões de coisas para eles fazerem lá. E ele aparentemente concordou, ficou legal. Então nós vamos buscá-lo hoje. E aí, como a gente vai buscar hoje, eu vou deixar meu marido escolher se ele quer voltar ainda hoje, porque aí vai ser um bate e volta, ou se ele prefere acordar amanhã bem cedinho e sair a tempo de chegar aqui para o trabalho às 8 horas, tá? Então, como eu vou deixá-lo escolher, porque é ele que está na condução, é ele que tem que avaliar o cansaço dele, ele só consegue me dizer isso lá na hora, tipo assim, dá para ir agora, ou então, não dá para ir agora. Então, o que acontece? Importância, né, de a gente entender que no relacionamento de casal não tem a hierarquia.
Então não pode ter, se tem desequilíbrio, a gente precisa consertar. Por quê? Porque no relacionamento de casal, o relacionamento de casal não suporta o desequilíbrio, porque o desequilíbrio é como se ele viesse e botasse uma hierarquia dentro de um relacionamento, uma relação onde não pode haver hierarquia. Então, onde é que existe hierarquia? Já que nós estamos falando da lei da ordem ou da hierarquia. A hierarquia existe em relações onde um veio antes e um veio depois. Por exemplo, a relação profissional. O chefe veio antes do funcionário. E percebam a tendência que é de virar desordem quando um chefe é trocado, né? Então tem lá o corpo de funcionários e de repente o chefe é trocado e chega um chefe novo. Gente, se esse chefe novo não souber a postura correta para entrar naquela empresa, ele roda, ele vai ser boicotado. Por quê? Porque pela lei da ordem, os funcionários que estavam ali, mesmo que no organograma eles estejam embaixo, os funcionários que estavam ali, né, abaixo dele, estão na empresa há mais tempo. Então, esse novo chefe que se instala na empresa, ele tem que ter uma postura muito adequada para poder respeitar a lei da ordem e da hierarquia e, ao mesmo tempo, obviamente, assumir o seu cargo em uma função superior àqueles subordinados, né? Então, não é brincadeira. E aí, quem não sabe, né, dessa lei, chega mandando e desmandando, não importa que eu esteja aqui há apenas 3 horas, eu tô aqui há 3 horas, mas eu sou o manda-chuva. Aí a equipe que já tá ali há anos, que já sabe os problemas tudo da empresa, fala, ai, coitado, mas é inocente, né, gente, não sabe de nada aqui dessa empresa, deixa ele se iludir, né, vamos ficar aqui. Aí os funcionários ficam assistindo as cabeçadas que esse chefe novo está dando. Por quê? Porque ele está ferindo, ele está desrespeitando a lei da ordem e da hierarquia. Ah, Marisa, mas coitado, ele chegou agora, ele não sabe que existe a lei da ordem. Problema dele, deveria saber, para ele poder ter a postura correta. Então, a mesma coisa dentro do casamento. A vida, gente, não vai ficar com dó de você porque você não sabe das coisas. A vida não vai te poupar porque você não sabe. A vida não poupa a nossa ignorância. Muito pelo contrário, ela fala assim, você está ignorante? O que é ignorante? No sentido de ignorar o conhecimento. Você está ignorante? Eu tenho um jeito muito legal de te mostrar as coisas. Eu vou te mostrar pelos sintomas e pelos sinais que as coisas não vão bem. A vida, gente, a gente acha que a vida é uma anja que fica protegendo a gente, falando, ô Marisa, você ainda não sabe dessa lei, então não vou deixar o seu primeiro casamento terminar não, porque você não sabe dessa lei. Ela fala assim, minha filha, eu vou te dando sinais. Se você for espertinha, você capta os sinais, faz os downloads aí que eu tô te mandando, baixa os arquivos, usa, estuda, para poder mudar o curso aí dessa história. Aí, se eu não for atenta aos sinais, se eu tiver muito distraída, né, como eu estava lá no meu primeiro casamento, tudo pra mim era formação, tudo pra mim era livro, caderno, tudo pra mim era estudar, tudo pra mim era formar, tudo pra mim era... Eu estava inserida nisso, eu fiquei cega com o curso de psicologia, cega, porque eu era completamente apaixonada. Eu ficava louca de vontade de ter dinheiro para comprar livro, mais livro, mais livro, mais... Eu queria ler 24 horas por dia, eu era simplesmente apaixonada pelo meu curso. Então, eu queria pegar aquela biblioteca que ele tinha e ler aqueles autores tudo da filosofia. Ele tinha uma coleção lá, pensadores. Eu queria ler tudo dos pensadores, porque fazia muito sentido para mim com a psicologia, né? Casar a filosofia com a psicologia para mim sempre foi... Aliás, eu amo e faço muito isso. Eu queria debulhar, né, todos aqueles livros dos pensadores. E a vida dando sinais de que o casamento precisava da minha atenção. Esse foi um dos pontos falhos, né? E ele não sabia também dessa lei, não conseguia me ajudar e me tirar daquilo. Que acontecia. Ficavam os dois achando que a gente estava arrasando, né? Que a gente estava abafando, só que não. Então, gente, a vida não vai nos poupar só porque a gente não tem o conhecimento.
Ela vai nos dar a chance de ter o conhecimento, mudar comportamento para mudar resultado. Quem é preguiçoso não vai topar. Por quê? Porque dá trabalho. Quem é preguiçoso prefere ficar na ignorância, achando que os ignorantes serão poupados. A vida não poupa ignorante. Aliás, ela não poupa nem a gente que estuda, gente. Aí você fala assim, tá bom, comecei a estudar, então agora a vida vai me poupar? Não, porque a vida não é uma anja que te segura nos braços e fala, oh meu Deus, agora tá estudando. Já que tá estudando, vamos tirar da frente todos os espinhos e os percalços. Não, a vida vai manter os espinhos e os percalços e vai ficar lá assistindo. Agora já estudou, então sabe desviar disso aqui, pular esse aqui, ir por aqui, reconstruir aqui, constrói uma ponte para passar por cima disso aqui que está quebrado, para não cair no buraco, e caiu no buraco, aprende a levantar. A vida vai ficar lá só prestando atenção se com o conhecimento a gente agora está mudando postura. Então, mulheres, não tem como fugir disso. E quando a gente estuda essas leis, a gente tem a grande oportunidade de colocar as coisas em ordem. Então, peraí. Dentro do casamento não tem hierarquia, e se tem, está errado, tem que corrigir, porque se eu não corrijo, eu estou fazendo com que um seja grande e um pequeno. O grande tem que dar, o pequeno tomar. Aí esse que está pequeno só toma, não dá nada. Aí fere algo da essência humana, que é a troca. Nós vamos falar muito disso na lei do equilíbrio. Está programado aqui dentro do coração que na relação de casal o gostoso é trocar. Nem é gostoso, além de gostoso, tá escrito, tá já impregnado pela lei, tá determinado pela lei do equilíbrio, que o que é preciso dentro da relação de casal é a troca. E óbvio, troca é equilibrada. Enfim, resumindo e fechando a aula de hoje, falando sobre essa questão, né, reforçando essa questão do casal e principalmente trazendo, gente, para essa questão dos filhos. É muito fácil de entender. Se eu, como filha do meu pai e da minha mãe, estou fechada para receber a vida que passou, que chegou até mim através deles, se eu julgo a forma como eles me educaram, se eu julgo o casamento deles, eu vou me fechando para esse homem e essa mulher chamado papai e mamãe. Se eu me fecho, eu não tomo deles o que eu preciso, essa força vital. E aí, sabe, é como se eu olhasse assim e falasse assim, Deus, o Senhor me mandou como veículo de expressão da minha vida, o Senhor me mandou um Fiat Uno, mas eu não quero não. Eu queria que tivesse chegado uma BMW para me trazer. Então, isso é a crítica ao pai e à mãe. Quando você critica seus pais pelo que eles deram, pelo que eles não deram, sabe o que acontece? É como se eu olhasse e falasse, não, Deus, esse carro aí que o Senhor me deu, não quero isso não. Se não for um BMW, ficar aqui, ó, parada no ponto, esperando. Esperando pelo quê? Não, esperando o Senhor me trazer a BMW. E ele fala, mas quem falou que está nos meus planos? Quem falou? Aliás, vamos falar de merecimento. Será que você está merecendo isso aí que você diz que você quer ter? Será que você sabe conduzir um carro desse? Será que ao ter uma BMW você de fato vai conseguir manter uma postura de decência? Ou você vai sair aí pisando nas pessoas simplesmente porque acha que tem uma BMW? Enfim, quando a gente julga os nossos pais, é como se a gente falasse, não, nesse carro aí eu não entro. Aí a vida vai falar assim, mas tem algo legal ali na frente te esperando. Você precisa sair desse lugar aqui para chegar até lá. E a pé não dá, tem que ser de carro. E o carro que foi disponibilizado para você é esse aqui, ó, anda, vai te levar do mesmo jeito. Só tem umas diferencinhas aí que aquele outro ali não tem. Mas filho gosta, né, de criticar, filho gosta de julgar, filho gosta de inverter a ordem e ficar grande diante do pai e da mãe. E isso faz com que ele fique parado ali, enquanto tem algo legal esperando por ele aqui. E ele sente que tem, mas ele tá birrento. Ele tá birrento. E aí, por conta dessa birra, a vida não anda. Ele tem pena do carro. Ai, que dó desse carro. Esse carro não vai dar conta de me levar. Ai, que não sei o que. E aí, ele não entra no carro porque ele tem dó do carro. É o filho que tem dó do pai e da mãe.
Se eu tenho dó do meu pai e da minha mãe, como é que eu tomo? Se eu acho que a minha mãe, tadinha, não pode ficar com o Theo pra mim 3 dias, aí eu não tomo a ajuda que ela pode me dar como mulher, como mãe. E que tá dando a oportunidade pro meu filho conviver com a vovó, ter histórias pra contar sobre a casa da vovó, sobre como era estar na casa da vovó. Mas se eu acho que a minha mãe é uma pobre coitada, que já olha a outra neta, eu falo, poxa, não vai dar, Theo, você vai ter que vir embora, né? Porque não dá, eu tenho dó da minha mãe. Eu tenho dó da minha mãe. Nossa, Marisa, mas se sua mãe tivesse doente, se minha mãe tivesse doente, eu falo, mãe, só dá conta? Não dá, não? Então tá bom, então não dá, não dá. Pra que ficar com dó? Tem alguma coisa que eu possa fazer como filha? Então vamos fazer, a gente não se exime do papel. Mas se não tem, não tem. Não tem, não tem. Então, bora pra Uberlândia, tô seguindo a vida, que eu tenho que seguir a vida. Então, o que acontece? Se eu não consigo ter essa postura e botando as coisas em ordem, quem vai sofrer? Tchararã, meu casamento. E depois, tchararã, meus filhos. Por quê? Porque se eu não tomo, eu não derramo abundância, eu não derramo alegria, eu não derramo saúde para os meus filhos poderem ser, diante de mim, apenas filhos. Aí o que acontece? É onde a gente vê pai e mãe que fica trazendo filho para a relação de casal. É a mãe que bota a menina dentro do carro e fala assim, vamos lá que eu vou te mostrar onde seu pai está, para você prestar atenção na hora que você quiser casar, para você ver se vale a pena o tal do bicho homem. Pega a menina, 15 aninhos, não tem maturidade nenhuma, que seja 28 anos, ela pega a filha, põe dentro do carro e vai correr a cidade mostrando para a filha os lugares onde o pai frequenta. Tá vendo essa casa de jogos? Tá vendo essa casa de prostituição? Tá vendo esse bar, copo sujo? Tá vendo, nananã? Esses são os lugares que o papai gosta de frequentar. E a filha se pergunta, o que eu tenho a ver com isso? E eu não fui eu que escolhi ele como marido, como pai ele é perfeito. E a mãe começa. E que você tá defendendo, e que você vai ver quando você tiver o seu, e blá, 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 blá. E ela continua pensando, quando tiver o meu, eu vou ver o que eu faço, mas o seu é você que sabe o que fazer. E, Marisa, dei conta de fazer isso com a minha mãe, não. Minha mãe falava e eu caía na onda. Você e 99,9% dos filhos que são trazidos para a problemática de casal dos seus pais. Por amor à mamãe, eu acho que eu tenho que encontrar uma solução. Não, mãe, então vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, deixa o papai, não. Mamãe, separe do papai. Aí fica tão pesado pro filho que o filho, inteligentemente, só que não, acaba se metendo. Aí a mãe fala assim, nossa, é mesmo, boa sugestão. Aí ela separa do pai, a vida fica pior. Pior. Ela fica horrível sem aquele homem, porque no fundo ela amava, no fundo ela queria era fazer dar certo. Aí o filho que deu esse bendito desse conselho carrega essa culpa pro resto da vida. Aí chega no casamento e fala assim, eu não sei nada de casamento, porque os palpites que eu dei lá atrás deram tudo errado. Já que eu não sei nada de casamento, nesse casamento nosso aqui eu vou ficar calada. Aí a mulher vira uma planta dentro do casamento, ela não tem opinião. Lógico, ela morre de medo de opinar e opinar errado, afinal de contas ela já fez um casamento dar errado, que é o do pai e da mãe, né? Entre aspas, porque não foi ela, mas ela acha que foi. Aí nesse casamento dela agora, que era onde ela deveria se meter, aí ela não participa. Ela fica no casamento de corpo presente. Marido faz o que quer, marido cria as regras sozinho, marido manda e desmanda. E o homem sente, eu tô sozinho nesse negócio, mas alguém tem que tocar o barco, vamos eu tocar. E a mulher tá lá cheia de vontade de atuar no casamento dela, mas ela não sabe. Por quê? Porque ela carrega o fracasso. Quando você toma pau no vestibular, você não vem pro próxima prova de vestibular se sentindo o the best. Você vem com um sentimento de derrota. Já fiz um vestibular dar errado. Será que eu vou dar conta de fazer outro dar certo? E muitas vezes, muita gente nem corre o risco, né? Mulheres, eu tenho que encerrar. Até pela hora, né, do nosso combinado, é meia horinha de aula. Então, vamos deixar combinado o seguinte, vou deixar essa aulinha salva para vocês poderem rever e explodir a mente ainda mais, tirarem aí, né,
o que está dentro do seu coração, porque todas essas leis já existem dentro do coração de vocês. Eu só estou ajudando vocês a relembrarem, né, de leis que são naturais e que já estão dentro do seu coração. Beijo, fiquem com Deus, aproveite o seu dia para transbordar, para colocar a devida ordem. E se você ainda não está segura, precisa de mais informação, não faz nada, só continua aprendendo aqui, abrindo seu coração, mudando primeiro você para depois mudar aí fora da forma correta, tá bem? Ainda tem muito ensinamento, isso aqui não é nem 1/10 do que a gente precisa realmente saber. O fone tá aqui, gente, achei. Achei, hoje não tá chiando não, não tem como tá chiando. Quer dizer, tem porque o treco tá aqui, né, fazendo barulho. Mas tá aqui, ó, achei. Na minha bolsa, dentro de uma única bolsinha que eu não tinha aberto ainda, que era de uns colares que eu tinha comprado lá, que eu vou mostrar pra vocês, coisa mais linda. Tava lá meu fone. É casa que tem menino, né, gente? Vocês sabem como é que é. Achei meu fone. Então, beijo pros maridos que estão acompanhando as esposas. Parabéns, viu, marido? Vocês não sabem no coração de uma mulher o tanto que ela fica orgulhosa quando o marido estuda junto com ela. Tá? Parabéns, viu? Marido da Clau. Da Clau. Parabéns pro marido que eu sei também que assiste aí, que é o marido o Fábio, os dois Fábios, né? O Fábio da Thaís, sei que o Michel da Tati também, sempre que possível. E para tantos outros aí que eu sei que assiste e às vezes eu não vejo, né, nos comentários aqui. Beijo para vocês, fiquem com Deus.